o nosso tema, nós estamos falando, um tema que se chama, o título desse tema é a Igreja Imperfeita. A Igreja Imperfeita. Nós temos um Deus perfeito, mas a igreja é composta de homens e mulheres falhos. Homens e mulheres que são obras inacabadas. Nós estamos sendo transformados dia após dia pelo Espírito Santo, numa obra que Ele começou em nós. Amém? Por isso, nós somos imperfeitos. O que isso significa? Que nós vamos decepcionar pessoas. Nós vamos decepcionar aqueles que estão em comunhão conosco, caminhando conosco. Isso é um fato. E outra verdade é que nós seremos decepcionados também. Nós também seremos machucados, magoados algumas vezes, porque as pessoas que nós convivemos são falhas. Por isso, a igreja, ela é imperfeita nesse sentido. A igreja como comunidade, como a formação de homens e mulheres, ela é imperfeita. Porém, nós temos um Deus perfeito que está trabalhando em nosso coração, que está adornando essa igreja, está santificando ela para um dia especial, que é o dia das bodas do Cordeiro. E glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, a sua primeira carta, ele está tratando sobre isso. Ele está falando que nós somos uma igreja, ele está falando que aquela igreja, ela foi alcançada pelo poder de Deus, que não foi sabedoria humana que alcançou aquela igreja, não foi uma palavra, um insight humano que veio da mentalidade humana que alcançou e fez com que eles conhecessem a Deus. Deus se revelou através da mensagem da cruz. Paulo prega a mensagem da cruz, Paulo prega Cristo crucificado. Então aquela igreja, ela alcança a sabedoria de Deus, ela conhece Deus por causa dessa pregação. O Espírito Santo age poderosamente e tira aquela igreja, aqueles homens e mulheres, do estado que eles estavam, de depravação, do pecado, e leva eles a uma nova vida, a serem novas criaturas. E aí Paulo, depois de alguns anos liderando aquela igreja, ele vai para Éfeso implantar uma outra igreja, em uma outra missão. Então ele ouve algumas coisas que estavam acontecendo no meio daquela igreja. E nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre os casos que estavam acontecendo e a correção de Paulo para esses casos. Na última semana nós vimos que Paulo estava corrigindo o irmão que estava processando outro irmão, indo para tribunais humanos, levando outros irmãos e envergonhando a igreja. E agora Paulo, capítulo 6, a partir do versículo 12, ele vai tratar mais uma vez de um pecado que estava acontecendo naquela comunidade de Corinto. Então, eu queria que você acompanhasse comigo a leitura. Nós vamos ler 1 Coríntios, o capítulo 6, até do 12, versículo 12, até o versículo 19, até o versículo 20, perdão. Vamos ler juntos? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. É verdade. Mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor Jesus. Vocês não sabem que o seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Amém? Vamos ler até aqui? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, nós pedimos revelação nesse momento, da mesma forma como o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever esse texto. O nosso desejo é que o Senhor fale ao nosso coração, à nossa mente, Pai, trazendo a iluminação daquilo que o Senhor deseja para nós como igreja. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Na década de 60 e de 70, houve o que nós chamamos de revolução sexual. Um movimento puritano que deu início na Europa trouxe uma moralidade cristã muito forte para o mundo como um todo. Principalmente na área sexual. E na década de 60 e 70, aconteceu em todo praticamente o mundo essa revolução sexual, que foi a perda do significado dos valores morais do cristianismo.
um desejo de liberdade, uma falsa liberdade, trouxe então uma depravação nessa área sexual, na área que envolvia o corpo. E é muito interessante porque a partir disso teve um crescimento na sociedade de uma libertinagem que envolvia uma liberdade sexual, a experimentação sexual. E isso se espalhou pelo mundo como um fenômeno. Então, fenômenos que aconteceram foram promovidos pelos hippies, por exemplo, um fenômeno um grupo de pessoas que tinham por ideal essa libertinagem, essa experimentação sexual, que saía da moralidade cristã. Talvez você se lembre dessa época, talvez você pegou essa época, ou talvez você não é tão antigo assim, não sabe, mas sabe que os hippies eram adeptos ao paz e amor, ao sexo livre. Movimentos como, por exemplo, o Woodstock, que aconteceu aqui nos Estados Unidos, onde uma multidão se reuniu para celebrar essa libertinagem, essa experimentação sexual. Uma banda que foi muito influente para esse movimento da libertação sexual foi os Beatles. Essa nova experimentação, novos relacionamentos, essa quebra da moralidade judaico-cristã, levantada pelos puritanos ingleses, nos avivamentos que aconteceram. Isso é muito interessante porque isso gerou consequências drásticas que nós estamos colhendo hoje. Talvez se você voltar um tempo atrás, no tempo dos seus avós, eles vão dizer para você que essa libertinagem não era comum. Que essa experimentação sexual não era comum. Não era normal para a sociedade os divórcios, por exemplo. Não era normal para a sociedade o homossexualismo. Isso não era normal na sociedade. Isso não era bem visto. Isso era considerado vergonhoso, imoral. Porém, as consequências que esses movimentos trouxeram foram mortes por overdose, aumento das mortes por causa desse envolvimento com as drogas, esse mergulho desses movimentos que eles traziam para o uso de drogas, o vício, o tráfico de droga. E na área sexual, essa liberdade sexual geraram e acarretaram no aumento dos divórcios, um aumento vertiginoso dos abortos, a prostituição aumentou drasticamente, a desvalorização da mulher, a mulher começou a ser mais objetificada. Propagação de doenças, muitas e muitas doenças sexualmente transmissíveis e também pelo compartilhamento das drogas, aumentaram vertiginosamente. Gravidez precoce, pornografia, o aumento da indústria pornográfica, inclusive com a internet, isso ganhou um aumento ainda maior. E suicídio e depressão. O que embalava esses movimentos eram frases, por exemplo, sexo, drogas e rock and roll. Quem já ouviu essa frase? Frases também como paz e amor, os hippies usavam muito. Meu corpo, minhas regras. Faça amor, não faça guerra. Prazer, não procriação. Então essas frases eram frases que embalavam e davam filosoficamente essa liberdade, o aval para que houvesse essa experimentação toda, essa libertinagem toda. E hoje nós vemos a consequência disso tudo. Basta nós ligarmos a TV, basta nós olharmos para as redes sociais, o TikTok, os Instagrams, os Facebooks. Como é que é? A musiquinha desenrola, bate, dá uma viradinha, alguma coisa nesse sentido. E as crianças de 6, 7 anos dançando essas músicas que muitas vezes nós temos vergonha de escutar, né, de estar junto, que você não colocaria no ambiente familiar. As crianças estão consumindo isso com a maior naturalidade. A consequência desses movimentos da década de 60 e 70 foi a normatização dessa libertinagem sexual. Então aquilo que já havia um lacre foi rompido. O lacre foi rompido e começou a ficar cada vez mais normal. Cada vez mais normal. Aquilo que a palavra diz que não são relações normais, começaram a se tornar normais e não vergonhosas. Então hoje nós vivemos um tempo onde a imoralidade sexual está no nosso meio, está em todo lado e muitas vezes nós não somos impactados por isso. E era exatamente isso que estava acontecendo lá em Corinto. Era sobre isso que Paulo está falando. Paulo está falando sobre os lemas que sustentavam a imoralidade no meio da igreja. Aquela igreja estava sendo influenciada por pensamentos filosóficos da cidade de Corinto, que era uma cidade muito promíscua. Paulo, no começo da carta, ele fala sobre a promiscuidade que era a cidade, porque lá havia um templo da deusa Afrodite, e essa deusa era cultuada com prostitutas cultuais,
Como tinha um porto na cidade, essas prostitutas desciam, porque o templo ficava numa montanha, elas desciam até os convéis dos navios ou nos bares para se entregar aos marinheiros. Então aquela cidade era uma cidade imoral. O sexo fazia parte do cotidiano daquela cidade. A imoralidade sexual fazia parte. E frases que estavam no meio, no ambiente de toda essa promiscuidade, eram frases que o apóstolo Paulo cita aqui. Frases como, tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Eu posso todas as coisas. Eu posso tudo. Eu sou livre. Meu corpo, minhas regras. Ninguém manda em mim. Eu faço da forma como eu quiser. E o apóstolo Paulo, ele vê que certos membros da igreja usavam esses lemas como uma desculpa para promover o seu modo libertino de viver. Quando eram confrontados pelo modo que viviam, eles falavam, eu posso todas as coisas. Tudo me é lícito. E em lugar de viver como perdoados por Cristo, em lugar de viver como santos, justos, eles viviam se entregando a esses pecados sociais, que já era muito comum naquela época. Eles não conseguiam ver que esses pecados eram absurdos. Que eram pecados que já não faziam mais parte da vida de alguém que foi perdoado, que foi santificado, que nasceu de novo. Aquilo começou a entrar nas casas, nas famílias, e tudo era muito normal. Então Paulo, no versículo 12, ele diz, todas as coisas me são lícitas. E o que ele detecta ali é que os coríntios não tinham mais limites. O que ele está dizendo é que para aquela igreja todas as coisas eram lícitas. Eles não suportavam mais as restrições, as leis, as direções de Deus. Porque talvez eles enxergavam as direções de Deus como proibições. Eles enxergavam a proibição de Deus como um não, um grande de um não. Eles viviam talvez como, não pode isso, ai que saco, não pode. Não pode usar isso, não pode fazer aquilo. E talvez muitos de nós estamos vivendo essa mentalidade. Crente não pode ir em tal lugar, crente não pode beber, crente não pode fumar, crente, ai que saco a vida do crente. Eles estavam com essa mentalidade. Eles não aguentavam ouvir um não. Porque nesse não, eles não percebiam que por trás do não de Deus existe um grande sim de vida para nós. De que o desejo de Deus é que vivamos abundantemente. E que o não de Deus é nos levar para essa vida abundante. Para nos proteger, para cuidar de nós. Para nos livrar daquilo que de forma errada, usando de forma errada, se torna uma maldição. Aquilo que é para ser uma bênção, o sexo, sendo feito de forma errada, traziam várias e várias consequências malignas, maléficas para eles. E aí Paulo, ele combate esse pensamento, e na verdade ele não anula ele fala de fato, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convém fazermos. Sim, de fato, todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo está dizendo que Deus nos deu apetites naturais, que nós podemos satisfazer na liberdade cristã. Que de fato nós temos liberdade para nos satisfazer. Como por exemplo, comer, beber. E essas coisas podem trazer benefício se praticadas com moderação. Mas o que Paulo está chamando a atenção é que nós podemos nos tornar escravos dessas coisas. É que os nossos apetites, as nossas vontades podem nos aprisionar. Nós podemos ser escravos das nossas vontades. Podemos ser escravos do nosso estômago. Podemos ser escravos das nossas vontades de compras. Podemos ser escravos dos nossos desejos sexuais. Paulo está dizendo que o sexo deve ser conservado dentro dos laços matrimoniais. É isso que ele está dizendo. E ceder ao pecado é se tornar seu escravo. Ceder às vontades da carne, aquelas que Tiago fala, que emanam do nosso coração, é permitir com que essas vontades coloquem uma coleira em nós e nos trate como um cão, a qual se torna nosso Senhor. Nossos desejos podem se tornar o nosso Senhor. O verdadeiro homem livre não é o homem que faz todos os seus desejos. O verdadeiro homem livre é aqueles que conseguem dizer não a esses desejos que não convém. Eu tenho esse desejo, mas convém? Não. Então eu não preciso segui-lo. Eu tenho essa vontade, mas eu preciso me dobrar a ela? Não, não preciso. Por quê?
Porque eu tenho um outro Senhor. E Ele se chama Jesus Cristo. E sabe o que é melhor? Porque sua vontade para mim é boa, perfeita e agradável. Esse era o foco que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Tem uma frase de Agostinho de Hipona que diz: ame a Deus e faça o que quiser. Eu adoro essa frase. Sabe por quê? Porque aqueles que amam a Deus sabem o limite. Sabem que agrada a Deus. Sabem que o que Deus quer para nós é o melhor. Que Deus é como um pai que quer o melhor para o seu filho. E Jesus já disse que qual é o pai, mesmo sendo mau, que o filho pede um pão, dá uma pedra? Qual é o pai que o filho pede um peixe, o pai dá uma cobra? E Jesus termina dizendo: se vocês sendo pais maus, pecadores, que não são perfeitos na forma de lidar com o filho, sabem dar boas coisas, imagina o Pai Celestial. Então muitas vezes nós chegamos para Deus e falamos o seguinte: Deus, minha vontade é fazer isso, e eu vou fazer minha vontade. E Deus fala: não, se você fizer isso, você vai colher morte. E aí nós batemos o pé: eu quero. Mas Deus não dá uma arma na mão de uma criança. Deus muitas vezes nos fala não. Da mesma forma como eu falo para a Vitória quando ela quer colocar o dedo na tomada. Eu não explico para ela que ali tem 110 volts, uma amperagem gigante, vai pegar no coração dela, vai dar uma parada cardíaca e ela vai cair morta. Eu não falo isso para ela. Porque se eu falar, ela não vai entender. Agora eu falo não. O que ela tem que fazer? Confiar que o Pai tem o melhor para ela. Paulo está dizendo: vocês não estão entendendo que o não de Deus é vida para vocês. Por isso vocês estão se entregando a essas paixões, dizendo: tudo é lícito para mim. E Paulo está retrucando, dizendo: não sacie seus apetites. Paulo diz que os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Essa era uma outra frase que embalava aquela sociedade permissiva. O que eles diziam com essa frase é que, bom, se o apetite natural do corpo é o alimento e eu posso saciar o corpo com alimento, eu posso saciar meu corpo com sexo quanto ele desejar, porque ele é um desejo natural, ele precisa ser satisfeito. Para eles, uma pessoa não podia reprimir as suas apetites sexuais. O alimento é para o estômago e o estômago é para o alimento. Aí Paulo coloca um mais. Mas o corpo não é para o sexo. O que eles não entenderam é que, de fato, o alimento é para o corpo. Mas eles não entenderam que o corpo não é para o sexo. O corpo é para Deus. O apóstolo Paulo, ele, então, ensina a igreja de que o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. O corpo não é para a prostituição. O corpo não é para ser entregue em promiscuidade. O corpo não é para ser entregue para a imoralidade sexual. O seu corpo, o meu corpo, foi feito para o Senhor. O corpo, e ele fala, o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por que nós precisamos cuidar com a sexualidade? Agora, Paulo, ele chama um enfoque exatamente para esse tipo de pecado, ou para essa área da nossa vida. A sexualidade. E ele diz que o corpo é muito importante para Deus. Ele é muito importante para Deus porque Deus vai ressuscitar esse corpo. Esse corpo tem uma origem em Deus. Deus criou o corpo. Como que Deus fez o corpo? Ele fez o corpo com as suas próprias mãos. Existe uma diferença na criação. Quando Deus cria todas as coisas, Ele usa a palavra. Mas quando Ele faz o corpo, Ele usa as suas mãos. Existe uma importância no corpo do homem. Deus criou o corpo. Por isso o corpo não pode ser usado para impureza. Porque ele é considerado santo para Deus. Ele deve ser usado para a glória de Deus. E é interessante como existe um envolvimento da Trindade com o corpo. Paulo, ele mostra que toda a Trindade tem um compromisso com o seu corpo, com o nosso corpo. Deus Pai criou o seu corpo. Ele quem criou. O salmista diz que Deus teceu no ventre de nossas mães a nossa vida, o nosso corpo. Quando éramos embriões lá dentro da barriga da nossa mãe, Deus já estava ali se importando com você, tecendo. A palavra tecer significa um artesão que está trabalhando com as suas próprias mãos. Como que um tapete é tecido? Com as mãos. Existe um envolvimento, não é terceirizado, é um envolvimento do próprio Deus contigo. A palavra fala que Jesus comprou o nosso corpo com alto preço. Deus criou, Jesus nos comprou, Jesus comprou o seu corpo. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Esse corpo agora não pertence mais a você. Toca no seu corpo aí, sua cabeça e tal. Isso que você está sentindo não é mais seu. É de Cristo. Você pertence a Cristo. Isso é muito bom, né? Sabe por que é muito bom? Porque nada, nem ninguém pode tocar em você sem a permissão de Cristo. Nem altura, nem profundidade,
nem anjos, nem demônios, nem homens. Nada, 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 nada pode tocar você sem que Deus permita. Porque você pertence a Ele. Porque o seu corpo pertence a Ele. Por isso, o apóstolo Paulo diz que também nós somos templo vivo do Espírito Santo. Deus criou o seu corpo. Jesus comprou o seu corpo. E o Espírito Santo habita no seu corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em você? O Espírito de Deus habita em você. Tem um outro microfone? Aí, melhorou. No Antigo Testamento, o Santíssimo Lugar representava a presença de Deus no meio do povo. Existia o templo, e dentro do templo existia um lugar chamado o Santo Lugar, o Santíssimo Lugar. Lá era onde o sacerdote do templo entrava com uma corda amarrada nos pés, porque se ele estivesse em pecado, ele cairia fulminado. Então ele precisava fazer um ritual de purificação pelos seus pecados para poder entrar nesse lugar. E ele entrava uma vez por ano. E ele precisava entrar dessa forma purificado, porque lá representava a presença de Deus. E na presença de Deus, o Santíssimo Lugar, um Deus Santo, não suporta o pecado. Por isso que era necessário isso. Esse lugar onde Deus habitava, no Antigo Testamento, agora somos nós. Nós somos esse lugar santíssimo. O nosso corpo se tornou um santíssimo lugar, onde Deus habita. Por isso que você pode, a qualquer momento, fechar os seus olhos e falar com Deus, porque Ele habita em nós. Por isso que nós precisamos ter a consciência, a cada minuto, a cada segundo da nossa vida, de que Deus está presente. De que Ele é o nosso socorro próximo. De que Ele está a um fechar de olhos e um pedido de socorro ou uma conversa. Porque Ele habita em nós, Ele não está mais em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita mais naquele lugar. Por isso, o apóstolo Paulo diz que é muito sério quando nós usamos nosso corpo para a promiscuidade, para a imoralidade. É muito sério quando existe esse tipo de pecado na nossa vida. Por isso que ele está falando que no meio daquela igreja, esse tipo de pecado afasta a presença de Deus. Nós perdemos nosso relacionamento com Deus por causa desse pecado. Nós perdemos a comunhão com Deus, nós paramos de ouvir a voz de Deus, nós paramos de ter alegria no corpo, nós nos apagamos. A palavra fala, o apóstolo Paulo mesmo diz que nós podemos apagar a ação do Espírito em nossa vida por causa desse tipo de pecado. Por isso que ele fala que é muito grave. Beleza, vocês falam, o alimento é para o corpo, então se o corpo sente vontade de comer, tem que alimentar o corpo. E eu tenho um apetite sexual, eu preciso alimentar ela. Aí ele fala aí que você se engana, porque o seu corpo não foi criado para o sexo. Então, todo o teu apetite sexual, nem todas elas são santas, nem todas elas fazem bem para você, nem todas elas glorificam a Deus. Paulo deixa claro que é dentro do casamento que é necessário suprir as suas apetites sexuais. E é muito interessante isso, né? Porque quando o jovem está namorando, eu compartilhei isso lá no GP com os homens, como pastor, eu aconselhei muito jovem que vinha falar comigo, pastor, tá difícil, pastor. Meu Deus, a gente tá pegando fogo, subindo pelas paredes, não aguentamos mais, pastor. Eu falei, aguenta porque dá, tá? Segura a onda. Aí casa, glória a Deus, aí festa tal, né? Aí lua de mel, ô Senhor, que beleza. Quantos tiveram uma lua de mel boa aí? Eu tive uma lua de mel boa, glória a Deus, foi fantástico. Foi um troféu, né? E aí, casa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí volta, o mesmo jovem. Pastor, tá difícil. Por quê? Não tá mais acontecendo. Mas por quê? Não sei, uma correria, uma doideira. Às vezes não dá tempo. Às vezes, não sei, um não procura, outro não procura, aí fica aquela coisa, vamos marcar na agenda, vamos usar um código para... Perde! Então, cadê aquele fogo de antes, meu irmão? Eu pergunto. Cadê aquela coisa que não podia encostar, não podia sentir o cheiro do cabelo que já ficava maluco? Cadê isso? E é muito interessante, porque aquilo que não podia no namoro, pode muito no casamento, aí não faz mais. Para você ver. Para você ver como existe de fato uma deturpação. Se é pecado o sexo antes do casamento, não fazer sexo no casamento também é pecado. O apóstolo Paulo fala isso. Por quê? Porque existe um ambiente certo para nós satisfazermos a nossa sexualidade. Existe uma pessoa certa, numa aliança, numa responsabilidade, para que isso não se torne uma maldição na nossa vida. E nós vemos que a libertinagem
da sexualidade gerou muitos transtornos e ainda geram. Eles viam na sociedade da cidade de Corinto que aquela vontade de saciar a sexualidade gerava muita consequência ruim para as pessoas. E o apóstolo Paulo, ele vai falar e dar uma atenção, um enfoque para qual o propósito do corpo. Qual é o propósito do corpo? O propósito do corpo é para que nós possamos viver para Cristo. Ele fala que o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Isso é muito interessante porque quando Paulo diz que não vive mais para si, ele fala que não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivia pelo corpo, a vida que eu vivia por mim mesmo, a vida que eu vivia por minhas vontades, não é mais, acabou. Agora eu vivo Cristo. E Cristo vive em mim. Portanto, o seu corpo é para você viver para Cristo. E eu preciso trazer à tona uma coisa que o John Piper fala muito, que é sobre o prazer de viver para Cristo. Eu acredito que nós temos perdido o prazer de viver para Cristo. Eu estava compartilhando antes aqui também com os voluntários sobre a aventura que é viver para Cristo. Nós precisamos aumentar a dose de adrenalina em viver para Cristo. Talvez, e eu falo isso com uma perspectiva bíblica, viver para Cristo seja uma das aventuras mais incríveis, alucinantes, lindas e prazerosas que nós podemos viver. Eu lembrei de um testemunho de um traficante que falou que, enquanto ele estava no mundo, ele fazia loucuras. Ele traficava containers de droga, ele embalava umas coisas doidas e no meio da floresta e tal, ele contando que andava armado e não sei o que, e bababá, e andava de avião e roubava isso e não sei o que, e todo dia era uma doideira, não sabia como ia acordar nem como ia dormir, enfim, ele contando para a igreja aquilo, e aí ele fala que se converteu, aleluia, amém, e aí acabou o testemunho dele. Aí um pastor backstage perguntou, mas eu achei interessante, você era brabo mesmo, né? Você era um homem brabo, ninguém tem coragem de fazer tudo o que você fez, caramba, tua vida dava um filme. Mas aí quando você falou que se converteu, e aí, qual foi a história que você tem, assim, tipo, legal para contar? Aí ele falou que um dia estava chovendo muito. Falou, um dia estava chovendo muito, pastor. E aí, bem na hora do culto, começou a chover. A minha esposa entrou no quarto e disse, nós vamos pro culto com essa chuva? Eu olhei bem nos olhos dela e disse, nós vamos. Aí o pastor falou, uau! Que testemunho, meu irmão! E isso ficou claro, de que muitas vezes, depois que nós nos convertemos, parece que a nossa vida vira passiva. Parece que a vida do crente é chata mesmo, porque não tem adrenalina. E o Piper fala que existe um prazer em se viver a vida cristã. Um prazer maior do que viver a vida para o mundo. E de que nós precisamos buscar esse prazer. E não é errado. Existe prazer na oração. Orar não é chato. Orar não é, ai que saco, tem que orar. Orar é prazeroso. Existe uma satisfação em Deus na leitura da palavra, na meditação. Existe uma satisfação de Deus no culto, na comunhão. Existe uma satisfação de Deus no evangelismo. Meu irmão, você já experimentou evangelizar? Tipo assim, sai um dia e fala, hoje eu vou evangelizar alguém hoje. Aí você sai na caça. Vou falar de Jesus. Meu irmão, acontece coisa que... doideira. Você já tentou participar de uma missão de evangelismo algum dia? Ou da implantação de uma igreja? Levanta a mão, você está participando. Aleluia. Cara, é alucinante, é aventura. É muito bom. E Paulo está dizendo que o nosso corpo é para entrar nessa aventura, porque Cristo tem uma missão. Ele nos deu uma missão. E Ele usa o nosso corpo para realizar essa missão. Jesus está usando o seu corpo para fazer uma missão nessa terra. Isso não é massa? Isso não é legal? Você não tem os pés de Jesus. Os seus pés são os pés de Jesus. O seu corpo é o corpo de Jesus. Então, quando você tem alguma atitude na missão, é o próprio Cristo fazendo isso. Outro ponto que Paulo fala é que o nosso corpo é para a ressurreição. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor Jesus. E também nos ressuscitará. Pastor, mas agora eu tenho uma dúvida. É que eu estou meio acima do peso. Será que a minha ressurreição vai ser acima do peso? É que assim, eu quero viver tipo até meus 90, 100 anos aí e tal. E sabe como é que é? Até lá a pele vai virar de maracujá de gaveta. Haja rinil, né? E aí, quando eu ressuscitar, será que eu vou ter aquela cara enrugada? Será que eu vou estar feinho? Uma analogia que o próprio apóstolo Paulo usa quando
é perguntado para ele sobre a ressurreição do corpo, com que corpo, né? Ele traz, né, uma associação, uma analogia com a plantação. Ele diz que esse corpo é como uma semente, que quando plantada na terra gera uma hortaliça. Então nosso corpo é como se fosse esse corpo como uma semente plantada, gerando uma hortaliça. Agora a pergunta que eu tenho para você, a semente tem o mesmo tamanho da hortaliça? Não. A semente tem a mesma aparência de uma árvore? Não. Da semente veio a árvore, certo? Mas a árvore não tem nada a ver com a semente. Foi essa a resposta que ele deu. Então ele diz que o nosso corpo vai ser plantado e nós vamos ressuscitar em um corpo glorificado, perfeito, igual ao corpo de Cristo. Que não estava mais suscetível às leis desse mundo. Espaço-tempo. Jesus estava numa cidade e daqui a pouco ele já estava na outra. De repente ele aparece numa praia e come um peixe. E ele diz, esse peixe tá bom, hein? Tá bom de sal, hein, Pedro? Acertou. Gostoso. Ué, mas não está ressuscitado? Tá. Mas ainda tem paladar? Sim. Aí mostrou o furo para Tomé, que duvidou. Mas era um corpo glorificado. Então, esse corpo será ressurreto. O seu corpo será ressurreto. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O seu corpo é para ser extensão de Cristo na terra. Versículo 15. Ele diz, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Então, Paulo fala que o seu corpo é o corpo de Cristo, para ser habitação de Deus. Acaso não sabem que o corpo de vocês é um santuário? Seu corpo é um santuário. E como devemos lidar então com as tentações? Como que o apóstolo Paulo aconselha a igreja a lidar com as tentações sexuais? Uma verdade que nós precisamos entender é que todas as pessoas têm tentações sexuais. Até Cristo, Jesus, teve tentações sexuais. Jesus não, pastor. Sim, a palavra fala que ele passou por todo tipo de tentação e não pecou em nenhuma delas. Todo tipo de tentação significa que Jesus foi tentado com poder, com riqueza, com sexualidade, com orgulho, com fama, mas ele não pecou com nenhuma delas porque ele era Deus perfeito como homem. Ele era um homem perfeito. Então, o apóstolo Paulo fala, vocês vão ter tentações sexuais. Isso faz parte da natureza do homem. Porque Deus colocou isso no homem. Para que ele tivesse essa apetite satisfeita no casamento. Mas Paulo diz, no versículo 18, ele fala o seguinte, fujam da imoralidade. Fujam. E não é apenas um ato pontual, é um ato contínuo. Você precisa fugir e continuar fugindo. Precisamos sempre estar fugindo da impureza. Não é resistir. A tentação sexual não se resiste, ela se foge. É fugir, é permanecer fugindo. E o conselho de Paulo é não queira ser forte, meu irmão. Não queira achar que você está apto para resistir uma tentação. Não ache que você de pé pode resistir. Não, você precisa fugir. E fugir é não dar margem a nenhum tipo de ato ou relacionamento que possa te levar ao pecado. Isso significa o quê? Que aquela mulher no seu trabalho, se ela está dando sinais a você, te levando a algum tipo de tentação, fuja. Fuja. Jogue um balde de água fria na hora. Fuja da tentação. Assim como José do Egito fez. Quando aquela mulher, a esposa de Potifar, estava o tentando a ter relacionamento sexual com ela. Sabe o que ele fez? Ele fugiu. Literalmente ele fugiu. Não brinque com uma situação de sexualidade. Se existe um homem que está te elogiando frequentemente, fuja. Não permita, não se deixe seduzir. Se você está em alguma situação que está te levando a uma tentação sexual, tome cuidado. Fuja imediatamente. A única atitude segura em relação ao sexo é fugir. Não fique flertando com o pecado. Não fique indo para saber até onde você consegue, até o limite. Não vá até o limite, porque para você cair é muito rápido. Portanto, a palavra que Paulo usa é a palavra fuge. Fuja. Lembre-se de lembre-se de José. José fugiu daquela mulher. Amém? E nós precisamos concluir algumas coisas. Existem algumas consequências do pecado, da imoralidade sexual em nossa vida, que são aprisionamentos. O vício na pornografia, o adultério, o sexo fora do casamento, a falta de sexo no casamento. E nós precisamos dar ouvidos ao conselho de Paulo. Nós precisamos tomar uma postura, uma atitude. Eu não vou permitir mais que isso faça parte da minha vida. Jesus, quando falou sobre esse tipo de pecado e alguns outros, ele falou que é necessário ser radical.
Ele fala, se o teu olho te faz pecar, arranque o teu olho. Se a sua mão te faz pecar, arranque sua mão. E óbvio que Jesus estava falando isso literalmente. Ele estava falando isso, dando uma ênfase na radicalidade que nós precisamos ter com o pecado. Por quê? Porque Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo. De que o nosso corpo não foi nos dado, feito por Deus, comprado por Jesus e habitado pelo Espírito Santo, para que nós nos entreguemos às imoralidades, para que a gente se entregue àquilo que é promíscuo, para que a gente se entregue para aquilo que não faz bem para nós. Por isso, se você está envolvido em algum tipo, se na sua casa existe algum tipo, se entra na sua casa esse tipo de pecado, seja visual, seja por filmes que você tem assistido, por músicas que você tem escutado, seja por pornografia, por aquilo que vocês têm visto. E eu vou falar uma coisa para você, não são só homens que são viciados em pornografia, muitas mulheres estão viciadas também. O Instagram tem promovido muito isso também. E tudo tem sido muito sucinto. Seus filhos, tomem cuidado para o que eles estão ouvindo, vendo. Tome cuidado para que uma pequena pedra não se torne uma montanha dentro da sua casa. Porque nós não tropeçamos em montanhas. Nós tropeçamos em pedras. Pequenas coisas. Mas essas pequenas coisas, como Provérbios diz, um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Talvez é algo inofensivo, pequeno, mas ele chama outro. Talvez a pornografia chame o adultério. O adultério chame um aborto. Um aborto chame uma depressão. E a depressão, um suicídio. Nada começa pequeno, grande, meu irmão. As coisas começam pequenas. Por isso, o apóstolo Paulo, ele chama atenção para nós. O nosso corpo foi dado para que a gente glorifique a Deus. Para que nós tenhamos os prazeres satisfeitos na presença de Deus. Amém? É possível nós vivermos um casamento plenamente satisfeito. É preciso empenho e esforço. O mesmo empenho que você teve para conquistar a sua esposa. Olhe para ela nesse momento. Lembre do tempo em que você estava conquistando ela. O que você fazia? O quanto você já andou, o quanto dinheiro você já gastou, né, lá atrás. Senhor, eu gastei um caminhão de dinheiro para ter essa mulher. E agora você não tem gasto mais nada? Agora você não se empenha mais tanto? Vou falar um segredo para você, ela já é outra mulher. Ela precisa ser conquistada de novo. Você já é outro homem. Mulher, você precisa também seduzir esse novo homem. Eu ouvi uma vez de um pastor dizendo, eu já casei 3 vezes. E aí o outro falou, como assim você é pastor, casou 3 vezes? Mas todas elas com a mesma mulher. Porque ela, de fase em fase, estação em estação, ela se torna uma outra mulher. Mais madura, mais sábia, mais linda, mais experiente. E eu preciso reconquistá-la e casar com ela de novo. Para que nenhum homem venha e roube aquilo que é meu. Porque eu sou dela e ela é minha. Leia o livro de Cantares, faça um devocional com a sua esposa em livro de Cantares. E veja, que é de Deus, meu irmão. É de Deus. Não fique preso naquilo. Ai, não pode isso, não pode. Meu irmão, dentro de 4 paredes, você e sua esposa. Se não traz constrangimento, se não traz vergonha, se não traz, um ferimento na consciência, o seu corpo é dela e o corpo dela é seu. Em consentimento, vocês devem se satisfazer um ao outro. Devem se deliciar. Jovens, se preparem para o casamento. Se guardem em santidade. Não permita que você se frustre. Não permita que a pornografia diga o que é o sexo no casamento, porque não tem nada a ver. Não permita moldar a sua mente por aquilo que está sendo transmitido na televisão, na mídia. A mulher não é essa empoderada que pode sair pelada por aí, tendo relacionamento à torta direita com todos os homens. Isso não é empoderamento. Homens, ser homem não é ter várias mulheres. Eu vou falar uma coisa para você. Eu já ouvi de um cara, amigo meu, personal trainer. O cara sabe aquelas estátuas gregas definidas? Então, o cara era uma daquelas estátuas vivas. O cara era trincado, personal trainer. Lidava só com mulher que era de academia e tal, bonita, corpo bonito. Ele deixou do casamento dele, porque ele achava que a vida dele seria feliz quando ele se entregasse a cada uma dessas mulheres que ele era personal. E ele fez isso. E um dia ele chorou na minha frente, dizendo, eu não aguento mais, cara, eu tô doente. Eu saio com uma mulher por semana, achando que isso que sacia o meu prazer
E eu não sei mais o que fazer, cara. Eu tô doente. Não é isso. Eu tenho certeza que não é isso que eu preciso. E aí eu falei para ele, sabe por quê, meu irmão? Porque você não foi feito para isso. Seu corpo não foi feito para isso. Você foi feito para ter uma família, ser um pai, ser um esposo. E isso dá prazer para um homem. Isso faz de um homem, ser um bom pai, ser um bom marido, ser um marido que a mulher olha e fala, meu homem, esse é o meu homem. Provérbios 31, a mulher fala, né? A mulher virtuosa diz que o homem tem um respeito na cidade por causa da sua mulher. Sabe por quê? Porque a mulher faz do homem, esse é o meu macho, ele é o cara. Ela não sai por aí dizendo, esse cara é um banana. Não, ela sai dizendo, esse homem é um homem de Deus. É um homem, sabe, mas é um elogio sincero, né, irmãs? Se não está sendo muito bom assim, você tem que conversar, né? Porém, o casamento precisa ser esse ambiente. Por isso o apóstolo Paulo diz, tome cuidado com aquilo que você tem visto, ouvido. Amém? Feche